poderoso, não há outro Deus além de ti. Tua glória inunda teu fogo consome, não há outro nome majestoso, majestoso. Eu cantarei para que a terra ouça, eu louvarei para que os céus escutem. Santo é. Boa noite, graça e paz. Shalom, shalom, shalom para você que está conosco, shalom para você que está na nossa companhia, shalom para você que hoje compreendeu que é uma sexta-feira e que é dia de Shabat, dia de nós estarmos buscando ao Senhor, entrando na presença de Deus, entrando na presença do Senhor para que nós possamos contemplar a sua criação, a sua maravilha, contemplarmos as suas belezas, contemplarmos aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Shabbat Shalom, feliz sábado, sábado de paz, que nós possamos compreender que Deus tem um propósito de descanso, de refrigério e de bênçãos para as nossas vidas. Bênçãos num sábado que Ele descansou para contemplar a criação que Ele havia feito e que nós possamos também termos este propósito de, uma vez por semana, na sexta-feira à tarde, pararmos, contemplarmos a criação do Senhor, olharmos para o céu, olharmos para a terra, olharmos para o sol, para as nuvens, para as estrelas, olharmos para a lua e sabermos que Deus fez todas as coisas, que Ele é o Eterno, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que nós possamos sempre estarmos diante desse nosso Pai, que nos institui como seus filhos, que tem direito à herança, que tem direito a privilégios, que tem direito a sermos os governantes, dominarmos tudo isso que Ele criou, tudo isso que o Senhor fez. Ele fez para que nós pudéssemos dominar e desfrutar, para que nós pudéssemos ser beneficiados por tudo isso. Amém? Eu queria dar as boas-vindas para quem já está conosco, né? Olha só, meus pais estão conosco, pai, mãe, Deus os abençoe, Deus prospere os seus caminhos, Deus edifique o nosso lar, a nossa casa, e que esta família que vocês criaram possa continuar sendo referência para tantas pessoas, que nós possamos ser um modelo aprovado diante deste mundo. Cássia, Deus lhe abençoe, Cássia. Eu tenho certeza que Deus tem falado muito com você e Deus tem um grande propósito na sua vida. Não duvide, não deixe que o passado te condene e que o passado impeça que você tenha um destino, um futuro brilhante que Deus tem para você. Confie no Senhor, confie nos seus propósitos, confie naquilo que o Espírito Santo tem falado aos teus corações e você será cheia, cheia, cheia. Novos começos, recomeços, planos, sonhos e destinos pertencem àqueles que creem, que exercitam a sua fé, que têm atitude e que têm ousadia. A partir desse tempo, Cássia, tome posse dos decretos que a palavra de Deus dizem que você é. Filha abençoada, legítima, sarada e cuidada, em nome de Jesus. Amém? André,
meu discípulo, um levita da casa do Senhor. Deus os abençoe, André, você, sua casa, seus filhos, sua descendência, em nome de Jesus. Rodrigo, Deus te abençoe, meu discípulo, pastor Luiz, lá de São Manuel. Que Deus esteja amparando a tua vida, o teu ministério. Que Deus faça São Manuel ser um território consagrado ao Senhor Jesus. Que a vida abundante lhes alcance, lhes traga graça, felicidade e uma provisão sobrenatural, pastor Luiz. Pastor Marcel, pastora Fran, Deus os abençoe, Deus prospere os seus caminhos, juntamente com a Angel, agora também com as netaiadas chegando, né? Tem 4 netinhos chegando lá. Marcel vai ser vovô, a Pandora vai dar cria, são 4 filhotes. E o Theo tá todo regozijante, tá que nem vovô babão. Falou que vai pôr para dormir, vai trocar fralda, vai dar de mamar e vai cuidar dos netinhos dele, né? Deus te abençoe, Theo. É brincadeira, mas é verdade, viu? Odete, Deus abençoe. Ana Júlia, Deus abençoe. Ana, Deus prospere seus caminhos, Deus abençoe vocês. Eu queria hoje poder dizer a cada um de vocês: hoje é um dia, de certa forma, comemorativo, de celebração, Dia dos Namorados. Muitos de nós não tivemos oportunidade de sair de casa, ainda estamos num pseudo-isolamento. Muitos de nós vivemos com as nossas namoradas dentro de casa, seja marido, seja esposa. Que o Senhor possa nos abençoar, nos edificar, falar aos nossos corações, para que nós possamos trazer este amor dos enamorados, este amor que traz a existência à família como uma verdade da palavra de Deus. Hoje, 12 de junho, que nós possamos ter os princípios de relacionamento afetivo celebrados diante da verdade, diante da palavra de Deus. A verdade e a palavra de Deus são únicas. Estabeleceu o homem e a mulher para formarem um casal, para serem uma só carne, para poder viver em fidelidade, em harmonia, em honra, um para com o outro, para serem um modelo estabelecido pela palavra de Deus. Homem e mulher se enamoram, se tornam cônjuges e se tornam o princípio de uma família, para poder gerar vida, para poder gerar descendência. Nós precisamos aprender, nós precisamos conviver e nós precisamos estar cientes de que isso é o modelo que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Hoje, 12 de junho, não é um dia talvez de nós celebrarmos com grande euforia. Talvez hoje, 12 de julho, seja o dia de nós lamentarmos tantas coisas que nós vemos aí, lares destruídos, porque não estabeleceram princípios corretos de amor, de zelo, de cuidado, de comunhão. Mas nós podemos ter erros sentimentais? Sim, podemos. Mas amar é uma decisão. Quando nós decidimos amar, as coisas se tornam mais claras, melhores, mais efetivas e mais justas. Meu amado e minha amada, hoje, 12 de junho, eu queria lhe dizer algo. Pare de olhar para os seus relacionamentos com os olhos naturais e com os olhos carnais. 12 de junho é o dia de nós amarmos aquele que vive ao nosso lado, aquele que nós escolhemos para viver a eternidade juntos e sabermos que Deus estabeleceu um plano de eternidade para o matrimônio. O matrimônio é perpétuo. As bênçãos do Senhor são dadas para aqueles que celebram a aliança. E como diz o cordão de 3 dobras, quando Deus entra na união
aquele cordão se torna firme, se torna forte e nós podemos ter adversidades, mas a presença de Deus no relacionamento nos faz permanecermos firmes e fortes. E engana-se quem acha que relacionamento conjugal, relacionamento afetivo é mar de rosas. Nós vivemos sim adversidades que precisamos trabalhar nas nossas vidas para que essas adversidades possam ser superadas pelo amor. Como diz o Walter, 1 Coríntios, capítulo 13, o amor tudo suporta. Amém? Paulo fala sobre o amor no capítulo 13 da primeira epístola de Coríntios, né? Nós precisamos amar, suportando-nos uns aos outros. Não o suporte no sentido de tolerarmos, mas o suporte no sentido de apoiarmos uns aos outros, porque são nos momentos de fragilidade que eu preciso de apoio, e são nos momentos que eu posso apoiar a fragilidade das outras pessoas que eu me faço forte. Amém? Então, que nós possamos ter essa simbiose, um ajudando o outro, para nós termos relacionamentos saudáveis, santos e pautados na palavra de Deus. Amém? Eu queria também dizer que nós, em função de todo este agravo da epidemia, do retrocesso que Bauru sofreu com relação à infestação, nós não retornaremos aos nossos cultos presenciais. E sexta-feira será a ceia do Senhor. Domingo será a ceia do Senhor. E nós iremos transmitir ao vivo, pela live, a ceia do Senhor. Então eu convido você a separar seu pão, seu suco de uva, para que a gente possa celebrar a ceia juntos no domingo. Amém? E eu queria fazer uma reflexão hoje com vocês. Eu sei que muitas pessoas terão compromissos hoje à noite, já assumiram responsabilidades com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, e eu vou procurar ser um pouquinho dinâmico e breve aqui, amém? O tema do nosso debate de hoje, do nosso devocional de hoje é refletindo a face de Cristo, amém? E o nosso texto-chave está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que diz assim: portanto, todos vós, com o rosto descoberto, sem máscaras, refletindo a glória que vem do Senhor, esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. Amém? Olha só, em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Olha só, Paulo, em 2 textos, nos apresenta algo tremendo para as nossas vidas. Na passagem de Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala que quando nós estamos com o nosso rosto descoberto, nós devemos refletir a glória que vem do Senhor. A glória da presença de Deus nos invade, e essa glória se torna cada vez mais intensa, cada vez maior, para que nós possamos refleti-la, para que outras pessoas possam nos ver, para que outras pessoas possam querer aquilo que nós já temos, aquilo que transparece através das nossas vidas. Quando Paulo também fala aos Gálatas, ele diz assim: não sou mais eu quem vive em mim, mas aquele Cristo que foi crucificado, hoje ele vive em mim, para que eu possa saber que ele me amou e se entregou a si mesmo pela minha vida. Meus queridos,
nós somos chamados a sermos um modelo, a refletirmos, e reflexo é a expressão verdadeira daquilo que somos, para que outras pessoas possam também ver quem nós somos. Quando nós entendemos esse processo de refletir, de transparecer, de sermos cada um de nós um modelo de igreja, de Cristo, para que o mundo possa enxergar isso nas nossas vidas, nós estamos compreendendo verdadeiramente qual que é o propósito do Evangelho para este mundo. Evangelho significa anúncio das boas novas, anúncio daquilo que é bom, anúncio do novo tempo, anúncio do novo destino. Como que eu posso anunciar um novo destino se eu não refletir aquilo na minha vida? Como que eu posso mostrar um evangelho de salvação, de graça, de glória, de poder, de autoridade, se eu não expressar através da minha vida, através da minha face, este modelo que eu creio, que eu prego, que eu evangelizo, que eu falo para as pessoas, que eu dou o meu testemunho? Meu amado, minha amada, nós somos chamados para buscarmos a face de Cristo, e que essa face possa refletir na nossa face um modelo aprovado, um modelo em que nós possamos estar onde estivermos e as pessoas possam refletir neste espelho que nós somos. Na nossa família, nós precisamos refletir a face de Cristo. No nosso trabalho, nós precisamos refletir a nossa face de Cristo. Na escola, na faculdade, nós precisamos refletir a nossa face de Cristo. No trânsito, nós precisamos refletir a nossa face de Cristo. Onde nós estivermos, a nossa posição tem que ser única, tem que ser clara. E eu preciso dizer para você, nós precisamos cuidar desse espelho que nós somos, para que ele esteja sempre limpo, tratado, para que ele possa realmente ser atrativo a outras pessoas. Eu não sei se você já foi em algum lugar que tinha aqueles espelhos mais antigos, que eles se manchavam e ficavam feios e a gente não conseguia ver o nosso reflexo. Isso é um espelho com defeito. Nós não podemos ser espelhos com defeito. Nós precisamos ser espelhos que transmitem a transparência, que transmite a clareza, que transmite a autoridade que vem do reino de Deus, para que as outras pessoas também possam enxergar Cristo, para que as outras pessoas possam caminhar com Cristo. Deus quer que nós sejamos um espelho, onde for que nós estivermos, em qualquer relacionamento que nós tenhamos. E olhe, como tem sido difícil a gente ser espelho no tempo que nós vivemos. Tempo de adversidades, de egocentrismo, tempo de que o eu fala mais alto, tempo de que os humores se tornam explosivos, tempos em que as pessoas são reativas, tempos em que nós somos contaminados pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos das coisas que não devemos. Mas quando nós queremos refletir a face de Cristo, nós devemos nos comportar como Cristo se comportava. E aí, nós precisamos aprender algo nas nossas vidas. Sempre que nós estivermos diante de algo para tomarmos uma decisão, para reagirmos, ou para agirmos, ou para termos atitudes, nós precisamos pensar: se Jesus estivesse aqui agora no meu lugar, que decisão ele tomaria? Como que ele agiria? O que ele faria? Como que ele se comportaria? Afinal de contas, nós somos a imagem de Cristo. Nós somos a translúcida imagem do Senhor e devemos refletir o comportamento que ele teria.
E esse comportamento precisa estar expresso quando nós somos afrontados, quando nós somos confrontados, quando nós recebemos uma injúria, quando nós recebemos uma rejeição, quando nós recebemos um decreto maldoso, maligno nas nossas vidas. Como é que nós temos reagido? Como são as evidências de Cristo na nossa vida quando nós somos tendenciosos a termos um comportamento equivocado e errado? A nossa reflexão de hoje vai falar sobre isso. É nesse sentido que nós hoje precisamos aprender a trazer o reflexo de Jesus no nosso comportamento, para que nós possamos conservar os valores, para que nós possamos renunciar ao pecado, às transgressões, à iniquidade. Como Jesus se comportaria? Como eu, sendo a face de Cristo, preciso me comportar? Sabe, aquela palavra maldita, falada na hora da ira, da raiva? Sabe, aquele comportamento no trânsito, que a gente passa raiva? Sabe, o comportamento que a gente estoura com quem a gente ama e que depois se arrepende? Nós precisamos avaliar isso nas nossas vidas, nós precisamos avaliar isso no nosso comportamento, nós precisamos avaliar isso para podermos ser a imagem de Cristo neste mundo. Como é que uma pessoa pode dizer que ama a Cristo, que serve a Cristo, que reflete a face de Cristo, mas não tem o comportamento que ele teria? Tem reações diferentes da que o Senhor teria. Hoje, Shabbat Shalom, nos fala de governo, nos fala de domínio, mas também nos fala da identidade que nos faz dominar, da identidade que nos faz governar. E só tem identidade neste mundo quem reflete a face de Cristo, quem é o modelo de herança dado por Deus, para que nós sejamos instrumentos dele aqui na face da terra. Quando nós olhamos para este modelo, o primeiro tópico que eu queria conversar com vocês hoje e dizer é: Jesus foi humilde. O que é humildade? Nós já refletimos alguns dias atrás sobre conceitos de humildade, mas eu queria refletir para você: humildade não é pobreza. Humildade não é a gente ser pobre financeiramente, mas a humildade é algo que nos faz sermos simples, prudentes, e nós não nos considerarmos melhor do que ninguém, Nós precisamos saber que Jesus foi humilde. Ele, sendo Deus, se desfez de todo o seu reinado, de toda a sua majestade, e em humildade veio a este mundo, nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, viveu neste mundo a simplicidade, sem soberba, sem arrogância, sem presunção, humilde. E Jesus nos orienta, Mateus capítulo 11, verso 27, que nos diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as vossas almas. Olha só, você quer descanso para a sua alma? Você quer ter paz? Encontre em Jesus o modelo de mansidão e de humildade. Sabe por quê? Às vezes a gente começa a querer ser esperto, a gente começa a querer ser inteligente demais, e junto com isso vem desejos do nosso coração que nos fazem distanciarmos da mansidão e da humildade no nosso coração. E nós tornamos o nosso coração endurecido, soberbo, arrogante. Humildade fala em nós olharmos para Jesus.
e vermos a mansidão que ele tinha, num coração puro, sarado, num coração quebrantado, num coração que deixa com que Deus fale a cada um de nós, nos corrija, nos molde e nos direcione para o caminho que o Senhor quer. Humildade é nós aprendermos com aquele que muitas vezes nós achamos que sabe menos que nós, que tem menos idade que a gente. Humildade é nós reconhecermos que podemos aprender com todas as pessoas algo diferente para as nossas vidas. Humildade é nós reconhecermos que nós nem sempre estaremos certos e que precisamos pedir perdão, que precisamos reconciliar, que precisamos retroceder muitas vezes e dizermos: eu errei, não era aquilo que eu queria. Humildade é nós mergulharmos e saber que nós não precisamos humilhar as pessoas para que nós pudéssemos nos considerar humildes. Humildade é nós sermos servos que servem, que estabelecem o chamado de Deus para as nossas vidas e diz assim: eu quero apenas ser um humilde servo que obedece, que entrega, que faz as suas renúncias pessoais para que o Senhor, o nosso Deus, possa nos recompensar, nos galardoar e nos abençoar. Humildade é nós olharmos para a cruz e sabermos que de lá vem o nosso socorro, que de lá aquele homem que foi humilhado, que foi massacrado, foi humilde e morreu numa cruz de boca fechada, calada. E nós precisamos compreender esse contexto de calarmos a nossa boca para não reclamarmos, para não murmurarmos, para não blasfemarmos e para não atrairmos maldição sobre as nossas vidas, porque nós fomos chamados a refletir a face de Cristo, a face daquele que nos ensinou que quando alguém bater de um lado, ofereça também a outra face a essa pessoa. Humildade é nós sabermos que nós temos um Senhor que foi um modelo sobre as nossas vidas, que um dia ele falou assim: se alguém te pedir a tua túnica, dê também a ele a capa. Humildade é nós fazermos o bem ao próximo. Humildade é nós reconhecermos que se temos algo que Deus nos deu, nós podemos compartilhar com aquele que Deus não deu nada, para que aquele que tem pouco menos que nós possa receber algo das nossas vidas, possa receber um prêmio, um galardão, um incentivo. Nós precisamos ser humildes e reconhecermos que tudo que nós temos não é nada nosso, é tudo que Deus nos deu, e que nós possamos compreender que um segundo passo chama-se gratidão. E tudo isso que Deus tem nos dado significa algo para nós. Deus tem te dado o fôlego de vida, Deus te deu um lar, Deus te deu um marido, uma esposa, filhos. Deus tem te dado tantas as coisas, Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje. Mais uma semana se passou, mais um Shabat nós estamos celebrando. Você já agradeceu a Deus pela sua vida, por mais uma semana de vida? Quantos decretos de morte foram celebrados essa semana? Quantas pessoas estavam vivas sexta-feira da semana passada e hoje nos deixaram? Quantas pessoas tinham sonhos e esses sonhos não se confirmaram? A gratidão fala de nós reconhecermos Deus em todas as coisas, e quando a nossa face exala gratidão, nós transformamos o cenário que nos cerca, nós transformamos o ambiente que nós frequentamos, nós transformamos o nosso redor, o nosso derredor, e as pessoas se tornam mais felizes, mais amáveis, mais gratas. Exale gratidão.
Salmo 103, 2 diz assim: bendiga ao Senhor, ó minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Meu querido, Deus te livrou, Deus te deu fôlego de vida, Deus te trouxe à existência hoje, um novo dia. Você pôde ver o amanhecer, pôde ver o entardecer, pôde sentir o cheiro, pôde ter fôlego de vida, pôde almoçar, vai poder jantar, vai poder dizer para a pessoa que você ama, eu te amo, ou como disse a Cássia, espere no Senhor o seu varão, Cássia, e você vai poder dizer, o Senhor me abençoou com um homem que eu queria. Defina quem é esse homem, que jeito que é, como que é, o estilo que você quer, entregue isso a Deus e confie nele. E eu profetizo na sua vida, e você vai ver se Ele vai te dar ou não vai te dar. Nós precisamos compreender isso nas nossas vidas. Nós precisamos saber que a gratidão é um traço do caráter de Cristo. E esse traço desse caráter de Cristo precisa estar nas nossas vidas. Valorizar o que nós recebemos, cuidar daquilo que nós recebemos, cuidar bem, faz parte da gratidão. Sabem por quê? A palavra de Deus fala assim: se você tem sido fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Muitas pessoas são ingratas e falam assim: Deus não tem me dado nada. Deus não tem feito nada na minha vida, eu não tenho sentido a presença de Deus na minha vida, Deus não tem se manifestado na minha vida, porque essas pessoas estão movidas de um coração ingrato, que não conseguem ver, sentir o poder, a presença e a autoridade do Senhor. Seja grato por todas as coisas. Eu vou contar um testemunho para você que eu já contei para algumas pessoas, e quem ouviu vai ouvir de novo. Aqui do lado de onde eu fico tem um jardim de inverno, e nesses 90 dias que nós começamos esse propósito de devocional todos os dias, esse jardim de inverno floresceu do nada. Tem uma haste de orquídea, que ela estava seca, e nasceu um broto de folhas no meio da haste seca, e fez com que a haste ficasse verde, totalmente. Vida. Porque nós estamos aqui meditando, refletindo, avaliando, fazendo os nossos devocionais e liberando palavras de vida, palavras de conquista. Tem um antúrium ali de mais de 20 anos. As folhas deles estavam verdes escuras de velhas e manchadas. Deve ter umas 20 ou 30 folhas novas. Eu tenho um pacová ali, quem conhece pacová daquelas folhas grandes, brotou folhas grandes. Tem discípulos meus que já vieram aqui, já tiveram oportunidade de ver, que eles se manifestem também e falam, é verdade, porque eu já pude mostrar ao vivo e a cores para eles, está aqui. Agora, o que sai da sua boca? O que sai dos seus lábios? São palavras de vida ou são palavras de morte? São palavras que enaltecem o copo d'água estar meio cheio? Ou são murmurações e reclamações que enaltecem o copo estar meio vazio? Eu tenho uma caneca d'água aqui, ela está pela metade. Eu vou agradecer a Deus pela água que tem nela ou pela água que falta nela? Como tem sido a sua vida? Você tem agradecido a Deus pelo que você tem? Ou você tem reclamado a Deus daquilo que você ainda não tem? Nós precisamos refletir a face de Cristo. Um dia Jesus foi confrontado pelos cobradores de impostos, que ele não pagava imposto, que ele não tinha dinheiro. Jesus não reclamou, Jesus não murmurou, Jesus não blasfemou. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, vai lá e pesca um peixe.
e o peixe veio recheado, e o peixe veio cheio, e o imposto foi pago, não só de Jesus, mas dos discípulos, e sobrou dinheiro. Nós não podemos reclamar daquilo que temos, nós não podemos reclamar daquilo que não temos. Nós precisamos valorizar tudo, seja o que temos e seja o que não temos. E Deus vai nos acrescentar, por nós soubermos agradecer, agradecer e agradecer. Eu costumo ensinar aos meus discípulos, o Brasil é um país de gente ingrata, que não sabe valorizar o potencial que nós temos. Meus amados, olha o Brasil. Um país que não tem furacão, um país que não tem tempestades, um país que não tem inverno com neve rigoroso, um país de bênçãos, um país de conquistas, e um povo que reclama de tudo. Nós não podemos nos contaminar com essas reclamações, com essas murmurações, e nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas, por tudo que Ele tem nos proporcionado, por tudo que Ele tem nos dado. Nós precisamos encher o nosso peito e dizer: Shabbat Shalom, obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigado, Senhor, por onde eu habito, pela minha casa, pela minha família, por tudo que o Senhor tem me dado. Gratidão, gratidão, ações de graças, ações de graças. Nós somos chamados a viver um novo tempo, e esse novo tempo quem faz somos nós. Nós não podemos ser rebeldes, e por isso que nós precisamos ser mansos e humildes. Em Mateus 11, 29, ele também diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso não é ser tolo, manso não é ser vacilão, manso é ser prudente, manso é agir com sabedoria, manso é saber se colocar da forma correta, do jeito correto, com inteligência emocional para se expressar do jeito certo. Eu preciso compartilhar algo com vocês. Eu tenho um sangue italiano, Pascon. É um sangue meio ruim, porque minha mãe deve estar me ouvindo aí. Não é só um sangue italiano, tem turco, com espanhol, com um monte de coisa aí, com sírio. E eu, por muitas vezes, perdi muitas bênçãos da minha vida por ser explosivo e reativo, de falar sem ser manso. Às vezes eu converso, as pessoas acham assim, ele está brigando. Não estou brigando, não, é meu jeito. É o jeitão da madeira. E nós precisamos compreender que a mansidão deve fazer parte do nosso coração. Nós devemos expressar essa mansidão no relacionamento com os próximos, as pessoas que convivem conosco. Sabe, tem hora que dá vontade de torcer o pescoço, Mas nós não podemos. Nós temos que ser mansos, nós temos que ser ponderados, nós temos que ser humildes. Em relação às situações, nós precisamos nos controlar para que a nossa ira não seja exposta, para que nós não falemos abobrinhas e depois tenhamos que ficar corrigindo o que falamos. Manso. A mansidão, preste atenção nisso, a mansidão tem a ver com a nossa fé. Você sabia disso? Que os mansos não se desesperam, que os mansos diante das adversidades não entram em pânico, os mansos diante dos problemas, das adversidades, das necessidades, dos conflitos, dos problemas, eles centram, ponderam e exercitam a sua fé e transparecem a face de Cristo. Olha só, quantas vezes você viu os exemplos bíblicos da palavra que os discípulos estavam apavorados e Jesus estava manso, quieto,
centrado. Quantas vezes os discípulos disseram: Senhor, mestre, não tem mais jeito, nós vamos morrer. E o Senhor, diante do problema, da dificuldade, fala: calma, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não creem? Vocês ainda não aprenderam? Então, eu quero lhe dizer, por mais que sejam as suas adversidades, por mais que sejam os seus problemas, por maiores que sejam os seus desafios, exercite a tua fé e mantenha a calma, a mansidão. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós não exercitamos a mansidão e a calma, os problemas se amplificam, se tornam ainda maiores, se tornam ainda mais insolúveis. Exercite a mansidão, reflita a face de Cristo através da sua face. Servir. Mateus 20, 28 diz assim: como o Filho do Homem, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meus amados, aqui a gente entra num negócio. A nossa vida tem que ter propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para você. E quantas vezes a gente fala assim: eu vim para servir. Você não veio para servir para lavar banheiro da igreja. Você não veio para servir para varrer a igreja. Você não veio para servir para fazer pastel na igreja. Você veio para servir como um modelo, para que muitos sejam resgatados através da tua vida. Não existe ninguém que serve e que, se não for um modelo de salvação para outras pessoas, que cumpriu o seu objetivo em servir. Vocês compreendem isso? A religiosidade tomou espaço da mente das pessoas. E as pessoas acham que, ao irem para a igreja ou de fazer algum trabalho voluntário na igreja, estão servindo a Deus. Não estão. Elas estão servindo a igreja local, o templo, as quatro paredes. E nós não somos a igreja de quatro paredes, nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. E é para ela que nós devemos servir. É para ela que nós devemos ser espelho, é para ela que nós devemos pregar, é para ela que nós devemos dizer: eu tenho um chamado para a minha vida e eu posso trazer esse chamado à existência na sua vida também. Meus amados, nós somos chamados a servir. Tudo o que Deus nos dá é para que o reino de Deus seja engrandecido. E aqui tem um grande segredo. Você quer ser muito abençoado? Então tudo que Deus te der, entregue para Deus, para que Ele possa usar. Lembre-se de Ana e Penina. Ana entregou ao profeta Samuel tudo o que ela tinha, e Deus deu a ela mais 5 filhos. Ana entregou primeiro aquilo que ele tinha. Então, quando nós não temos nada e queremos ter, o que nós fazemos? Senhor, eu vou te dar. Senhor, me dá, porque eu vou usar para a tua obra. Eu vou usar em favor de servir aqueles que têm menos que eu. Então, se Deus precisa te dar fé, peça fé a Deus para que você possa usar a sua fé em prol daqueles que não têm fé. Se você precisa de algo, coloque à disposição esse teu plano, esse teu projeto, para que seja um canal de bênçãos para o Senhor, para a igreja de Cristo, para a igreja que vai impactar o mundo, que não são as igrejas de 4 paredes, mas somos cada um de nós
que iremos ganhar as multidões da terra, as multidões dos confins da terra serão ganhas pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho, pelo reflexo da face de Cristo nas nossas faces. Meu amado, para a gente poder finalizar, né? Já passei do horário. Seja um pacificador. Um pacificador. Mateus capítulo 5, verso 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você quer ter a herança do Pai sobre a sua vida, preste atenção. Você tem uma missão de ser pacificador, de ser pacificadora. Não existe filho de Deus se não for pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer ter direito à herança, à promessa, à conquista, a viver na terra que mana leite e mel? Não existe herança para quem promove guerra, para quem promove facção, para quem promove divisão, dissensão, intriga. Nós vivemos hoje um Brasil polarizado entre o fulano que defende o político A, o fulano que defende o político B, o que acha que a cloroquina é certa, o que acha que a cloroquina é errada, o que mete o pau na China, o que mete o pau nos Estados Unidos. Facção, divisão, guerra, briga. O cristão que é filho de Deus é pacificador. Se a vacina vem da China, amém, porque a vacina vem da China. Se o vírus veio da China, amém, vamos orar para que o vírus chinês seja repreendido. Ele já existe. Amém, para que Deus cuide, para que Deus prospere, para que Deus abençoe os filhos que não peguem esse vírus. Mas vamos parar de brigar. Vamos parar de lutar uns com os outros. Filho de Deus deve refletir a face de Cristo e deve pregar boas novas. Ah, mas o Brasil é o segundo maior país em casos. Sim, hoje se tornou também o segundo país em mortes. Vamos ter zelo, vamos ter cuidado, vamos ter juízo, vamos ter prudência, vamos ter zelo. Vamos dominar, vamos governar. E olha só, Hebreus 12:14 é uma cajadada para quem quer viver a eternidade na presença de Deus. Hebreus 12:14: segui a paz com todos, pacificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quem é filho de Deus vai ter a herança eterna. Se quer ter a herança eterna, precisa ser pacificador e viver em santidade. Meus queridos, muitos cristãos, ao invés de levar paz, têm levado guerra. Muitos cristãos, ao invés de levar uma palavra de pacificação, têm levado contenda, têm gerado disputa. Cuidado com o que nós estamos ouvindo, cuidado com o que nós estamos vendo, cuidado. Nem todo aquele que diz que é cristão age como cristão. Nem todo aquele que diz ser de Deus age como sendo de Deus. E nós precisamos compreender que nós não podemos viver em verdades na nossa vida. Seja pacificador. O momento que nós vivemos no Brasil é o maior exemplo disso.
É momento de nós pacificarmos esta nação. Nós somos 80% da população entre cristãos e evangélicos que não se comportam como pacificadores e, portanto, não são filhos de Deus. Não pode dizer que a verdade foi conhecida, foi revelada e foi que nos trouxe libertação, porque nós continuamos brigando. É tempo de pacificarmos, é tempo de termos um único objetivo, de sairmos dessa pandemia, de refletirmos a face do Criador e portarmos uma declaração de paz, uma declaração de harmonia. E que se há corrupção, que as saias da nação sejam levantadas pelo Senhor e Ele faça aparecer os culpados. Se está tendo roubo, vamos orar para que o roubo apareça. Vamos clamar a Deus para que a vergonha seja exposta, seja lá de quem for. Mas nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos ter prudência. Nós precisamos ser homens e mulheres que levantam a bandeira da verdade, sem se esconder da responsabilidade, mas trazendo a pacificação, sem ideologia, sem defender político de estimação, A, B, ou C, ou D, sabe Deus quem. Nós precisamos ter prudência e nos unirmos para juntos sairmos dessa crise. Bauru retrocedeu, porque as pessoas não souberam compreender que uma renúncia pessoal dela faria com que a vida de outra pessoa pudesse estar sendo abençoada com um vetor de transmissão do Covid menor. Bauru voltou a um estágio anterior de isolamento social, porque as pessoas não souberam ser pacificadoras, não souberam ouvir, foram estimuladas pelas coisas que ouvem, pelas coisas que levam a gente a fazer coisas erradas. E estamos aí convivendo, dia após dia, com mortes, com número elevado de infectados, e nós vamos conviver com essa irresponsabilidade se não vivermos a pacificação. Amém? Eu queria orar pela sua vida, eu queria orar por você nesse nosso Shabat Shalom, que hoje possa iniciar na tua vida um sábado de paz, onde você possa olhar para dentro de si e dizer: hoje eu tomo uma decisão de refletir a face de Cristo, de refletir a face daquele que me salvou, que me criou, que me cuidou, que me sarou, que me deu uma palavra de vida e um destino profético de salvação. Que hoje você possa compreender que o Shabat é o que carrega a nossa bateria da fé, para nós olharmos para este mundo e dizermos: eu creio que foi Deus que criou, eu creio que Deus continua no controle de todas as coisas, e eu creio que eu serei mais de que vencedor, e que dominarei, e que governarei, porque isto é um decreto de Shabat para a vida daqueles que creem. Regência, domínio, governo, poder, autoridade, identidade é o que nos reserva quando nós nos entregamos ao Senhor para sermos um reflexo da face de Cristo. Amém? Tome posse disso para a sua vida hoje. Tome posse dessa autoridade para você. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós, neste momento, meu Deus, clamamos a Tua presença, ó Espírito Santo. Eu te peço, passeia no nosso meio, toca, Senhor, neste homem e nesta mulher. Pai, nós te pedimos perdão pelo nosso tempo de ingratidão. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes não valorizamos os detalhes que o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes, Senhor, reclamamos por acharmos pouco
aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas hoje, Senhor, eu te peço que nós possamos ser perdoados das nossas iniquidades, das nossas transgressões e da nossa falta de razão, Senhor, para que nós possamos olhar para as coisas com os olhos de gratidão, de vitória, de conquista, e reconhecermos, Senhor, cada bênção que o Senhor tem nos dado, cada bênção que o Senhor tem nos acrescentado, cada dia de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, que nós possamos compreender até que nas adversidades, Senhor, existem os teus propósitos de tratamento para as nossas vidas. Pai, molda o nosso ser, para que possamos refletir a tua face, a face do Criador, a face de Cristo. Pai, que nós sejamos mansos e humildes, pacificadores, meu Pai, que nós vejamos, meu Deus, a glória tua sendo expressa, sendo revelada, Senhor, através da nossa face, para que aqueles, meu Pai, que não te conhecem, possam compreender que somos servos que te servem e que nós possamos transmitir a tua glória para aqueles que necessitam também da tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoe este nosso Shabat. Abençoe, Senhor, esse nosso sábado de paz, que nós tenhamos, meu Pai, um dia de alegria, de paz, de tranquilidade, podemos contemplar as Tuas maravilhas, Senhor, e nós elevamos os nossos olhos para o céu, elevamos nossos olhos para os montes, Senhor, e sabemos que é do alto que vem o nosso socorro, e te pedimos, meu Pai, que nenhum mal adentre as nossas tendas, nos atinja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, livra-nos da peste, livra-nos, Senhor, da intentação mal, e que os teus filhos e as tuas filhas, cada um de nós, Senhor, possamos declarar que nenhum mal nos alcançou, dando um testemunho de vitória, de conquista e de graça. Pai, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem nos dado, por tudo o que o Senhor tem feito, e te pedimos, ensina-nos, Senhor, trata o nosso coração para que seja manso e humilde, assim como foi o coração do teu Filho Jesus. Pai, nós nos rendemos a Ti, reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que o seu sangue foi vertido na cruz para que nós possamos ter o perdão dos nossos pecados e a libertação das nossas iniquidades e transgressões. E hoje, meu Pai, te apresentamos a nossa vida em louvor, em gratidão e em adoração a tudo isso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, minhas amadas, queridos, que o Espírito Santo possa tocar na vida de cada um de vocês, que a sua gloriosa presença possa encher a sua vida até transbordar, e onde você estiver, que você possa sentir a presença dEle, que te ampara, que te sustenta, que cuida e zela pela sua vida. Amém, amém e amém. Olha só, eu estava orando e Deus me fez lembrar de algo, né? Deveria até ter falado antes. Hoje nós celebramos o Dia dos Namorados. Você sabia que a igreja, a noiva de Cristo, tem um noivo? A noiva de Cristo tem um noivo que anseia, que espera pela noiva. Eu queria dizer a você que este noivo nos espera para vivermos a eternidade na presença dele, e que para isso nós precisamos ter um nível de compromisso, de comprometimento em nome de Jesus. Amém?
Eu queria mandar um beijo tremendo, enorme para Dona Leni, né, a mãe do pastor Marcel. Tem alguns dias que eu não falo o nome dela, não a cito aqui, né? Que bênção, Dona Leni. Que Deus possa prosperar a sua casa, os seus caminhos e as suas virtudes. Cássia, cola nessa mulher aí, viu? Bispa Deise tem um presente para você, para poder trazer para a sua vida e para a sua existência. Você, Cássia, Deus tem propósito na tua vida e você não vai conseguir fugir disso, tá bom? Tá? Deus tem propósito. Marlene também, Deus abençoe você, Marlene, abençoe sua casa, seu território, né? Deus abençoe vocês todos. Meus queridos, minhas queridas, amanhã às 19 horas, eu convido você para estar conosco. Eu sei que sábado é um dia difícil, né? Às vezes a gente tem compromissos, outras atividades, mas eu queria te convidar para amanhã nós podermos estarmos juntos, para podermos entregar ao Senhor o nosso Shabat e iniciarmos a nossa semana, no primeiro dia da semana, entregando a Deus uma primícia para Ele, para que Ele possa abençoar toda a nossa semana. Amém? Meus queridos, minhas queridas, Deus os abençoe, Deus prospere os seus caminhos, Deus edifique a sua tenda, a sua casa, e que você possa crer e saber que Deus jamais se esqueceu de você, que Deus jamais irá te desamparar e que Deus tem um propósito para a tua vida, em nome de Jesus. Você é filho, você é filha. Não despreze a identidade que Deus te deu. Amém? Graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Deus os abençoe. Teu nome é tão lindo.